A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Carol. Que a paz de Cristo repouse sobre a sua vida, aonde quer que você se encontre, meu irmão. Neste momento, receba a paz do Senhor Jesus. Que a paz seja convosco. A paz de Deus, Shalom Adonai, recebam a paz, irmãos, a paz que vem do céu. Hoje nós vamos estar fazendo o nosso estudo da 6ª carta à igreja de Filadélfia. Amém? Meus irmãos, se esses vídeos for bênção para a sua vida, compartilha para que mais pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho. O meu intuito aqui com este canal não é vaidade. O meu intuito aqui é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele anunciou no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo de número 24, dizendo assim: e este Evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, a todas as nações, e aí então virá o fim, para que o Senhor Jesus Cristo volte, meu irmão. O Evangelho de Jesus, o Evangelho do reino de Deus precisa ser anunciado. Então, se você, assim como eu, quer que o Senhor Jesus volte, o Evangelho tem que ser anunciado. Jesus, ele só vai retornar quando a última pessoa, meu irmão, desse planeta Terra ouvir a mensagem. Dos 4 cantos deste mundo, na aldeia mais escura, no lugar onde mais ninguém pode ir, quando aquela pessoa ouvir o Evangelho, aí sim ele vai voltar. Então, irmão, compartilha a palavra de Deus. Amém? Sem mais delongas, abra suas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 7, que diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha, e adorem, e prostrem aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Então aqui o Senhor Jesus, quando ele escreve para a igreja de Filadélfia, ele já vai falando que as portas que ele abre, ninguém fecha. Ele falou que ele é da tribo de Davi. Aquele que é da tribo de Davi, aquele que tem as chaves de Davi, ou seja, aqui está afirmando a descendência de Cristo. Jesus, ele é o quê? Da tribo de Davi. Jesus, ele é rei. Quando ele fala Davi, ele está o quê? Ratificando e reafirmando a promessa que Deus falou para Davi. A Bíblia fala que o povo fala assim para o profeta Samuel: Samuel, nós não queremos mais que você, Samuel, nos governe. Nós não queremos mais o Senhor governando a gente. E a Bíblia fala que o profeta Samuel, ele ficou triste. E quando Samuel ele fica triste, ele vai consultar o Senhor e pergunta: Deus, o povo está me rejeitando. O povo não me quer mais, porque o último juiz da história foi Samuel. Teve o período dos juízes de 200 anos e o último juiz da história foi Samuel.
E nós temos que aprender o quê? Samuel, quando ficou triste, consultou ao Senhor. Tudo na minha e na sua vida nós temos que aprender a consultar a Deus. Nós não podemos, irmão, fazer nada sem a direção de Deus. Moisés, ele falou para Deus: Deus, não me faça subir desta terra se a tua presença não for comigo. Nós temos que pedir, irmão, a direção de Deus. Ai, Senhor, é para mim para a direita, é para mim para a esquerda. Deus, o Senhor quer que eu ande com fulano? Deus, o Senhor quer que eu coma tal comida? Deus, eu posso fechar um tal contrato com alguém? Deus, é do Senhor que eu caso com tal pessoa? Deus, ou seja, tudo nós temos que consultar ao Senhor. Até mesmo quando alguém vem pedir uma ajuda pra gente, nós temos que fazer o quê? Na direção de Deus. Porque tem gente, meu irmão, que é Deus tratando. E se você vai ajudar sem Deus mandar, vai fazer sem a direção de Deus, você também entra na prova. Você também paga o preço junto com essa pessoa. Então o profeta, ele consultou ao Senhor. E Deus falou para Samuel: Samuel, para de chorar, Samuel. O povo não tá te rejeitando, Samuel. O povo tá me rejeitando. Eles não me querem, Samuel. Eles querem um rei que governe sobre eles como as outras nações. Porque até então, Israel não tinha um rei físico. O único rei que Israel tinha era o Senhor dos exércitos, Deus. E ali o profeta falou: gente, você vai querer um rei dominando sobre vocês igual às outras nações? E eles falaram: sim, a gente quer um rei igual às outras nações. Eles teve inveja das outras nações. E aí o Samuel falou: olha, mas vocês vão ter que pagar imposto, vocês vão ter que dar suas filhas para casar com reis, para ter filhos, para ser costureira, para ser concubina. Seus filhos vai pra guerra, vai servir ao exército do rei. É isso que vocês querem? E ele falou: não, é isso que a gente quer, Samuel. Nem que nós paguemos o preço. Desculpa aí, minha gente. É que tá gravando aqui ao vivo e o carro tá... É assim mesmo, né, irmão? Então bora lá. É assim mesmo. Quando você vai pregar a palavra, acontece isso. Então, meu irmão, ele falou: não, é isso que a gente quer, Samuel. A gente quer isso e pronto, acabou. E assim, meu irmão, Deus permitiu que a vontade do povo fosse realizada. Já que vocês querem um rei, então tome um rei. E a Bíblia fala que Saul, ele foi escolhido como rei de Israel. Só que a Bíblia fala que no começo Saul, ele era humilde. Quando Saul foi eleito, escolhido para ser o rei de Israel, ele falou: mas eu sou da tribo mais pequena de Israel, eu sou da tribo de Benjamim. A minha família é o dos mais pequenos que tem. Deus me escolheu. É, Deus te escolheu, Saul. Saul era lindo, ele era de bela aparência, ele era alto, ele tinha porte de rei, jeito de rei. Ele começou humilde, mas a palavra fala o quê? Que ele foi se ensoberbecendo. Ele não escutava mais o profeta Samuel. Fazia voto de tolo, que uma vez que quando ele estava com fome na guerra, ele proibiu o povo de comer até a tarde. E a Bíblia fala que o filho dele, Jonathan, pegou uma vara de árvore, meteu no mel, colocou na boca e comeu. Ele ia ter que morrer, porque ele não sabia do voto do pai dele. E ele fala o quê? Que teve uma outra vez que o profeta Samuel demorou de chegar, e ele pegou e foi sacrificar no lugar do profeta. E sendo que o lugar de sacrifício não era de rei, mas sim do profeta. Era o profeta que tinha que sacrificar. Era o profeta que era o sacerdote. Saul foi chamado para ser rei, não para ser sacerdote. Cada um tinha a sua função ali em Israel. E além de, que já era grave, ele queimar oferta e sacrifício, sendo que não era para ele fazer isso, ele fez o que? Ele desobedeceu a palavra de Deus, que Deus mandou aniquilar o povo que estava contra Israel. Se eu não me engano, eram os amalequitas. Deus falou: olha, vai lá e aniquila todos, não deixa nenhum vivo, nem homem, nem mulher, nem animal, nem nada. Aniquile todos. E o que Saul fez? Ele cumpriu meia parte. Ele deixou vivo o rei e os boi, os bezerros, as vacas. Tanto é que Samuel falou: olha, eu tô ouvindo barulho de boi, de bezerro, de animal. E além de Saul não matar a parte boa do rebanho, Saul ainda deixou vivo o rei. E a Bíblia fala que o profeta Samuel pega e mata o rei e termina de aniquilar as demais coisas que precisavam ser aniquiladas. Ou seja, ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele deixou a soberba entrar. E o profeta Samuel fala assim: olha, Saul, por você não ter ouvido a voz de Deus, o seu reino vai ser tirado de você. Do mesmo jeito que você está rasgando, que a Bíblia fala que Saul rasgou a roupa do profeta.
o profeta Samuel fala, do mesmo jeito que você está rasgando a minha roupa, Deus está rasgando o reinado de Israel diante de ti. Você não vai ser mais rei, o Senhor te rejeitou, Saul. E ali naquele momento um espírito maligno, permitido por Deus, se apossou de Saul, e Saul ficou como louco. Saul ficava possesso com o demônio, com Satanás. O Espírito Santo saiu de Saul e os demônios entrou em Saul. Olha que terrível. E a Bíblia fala que Deus fala para Jessé pegar um chifre com azeite e ir até Belém, que lá ele tinha escolhido um que ia ser rei no lugar de Saul. E chegando lá, Deus falou, vai na casa de Jessé. Quando ele chegou na casa de Jessé, ele foi passando por todos os filhos de Jessé e não era nenhum deles. E o profeta falou, e aí Jessé, acabou o filho na tua casa? Jessé fala, não, ainda tem um lá no pasto, cuidando das ovelhas. E mandaram chamar Davi. Quando chamou Davi, que ele era o menor da casa, ele era o caçula, ele não tinha aparência de rei, embora ele era belo e ruivo, mas ele não tinha altura de rei, não tinha aparência de rei. Ele era um adolescente, ele tinha 17 anos de idade. E Deus falou, é este que eu escolhi para ser rei. E o próprio Deus deu testemunho do rei Davi falando, eis que achei em Davi, homem segundo o meu coração. Ele vai fazer tudo o que eu mandar. O próprio Deus me testemunhar de um homem, que ele era o quê? Segundo o coração de Deus. Deus sabia que Davi ia tropeçar, mas Deus sabia o quê? Da fidelidade, do coração, do arrependimento de Davi. Mesmo assim escolheu ele, né? Mesmo assim escolheu o rei Davi. Então quando Jesus fala que ele é aquele que tem a chave de Davi, ele está o quê? Confirmando aquilo que Deus falou para Davi, que sobre o trono de Davi não ia faltar o quê? Descendente. E em Jesus se cumpriu isso. Porque Jesus é filho de Davi, da tribo de Davi, e Deus o quê? Confirmou a palavra dele sobre Davi. Mesmo Davi caindo, tropeçando, ele se arrependeu. Davi, ele unificou as 12 tribos de Israel. Davi fortaleceu Israel dentro e fora da nação. Ficou conhecido Israel. E até mesmo o filho dele, Salomão, construiu o templo de Deus. O filho dele, Salomão, trouxe riquezas para Israel. O filho dele, Salomão, teve uma sabedoria que Deus derramou, que até os dias de hoje tem os livros. Ou seja, ele consolidou Israel como país, como nação. Entende? Olha o que Davi fez da parte do Senhor. Então, quando Jesus Cristo fala chaves de Davi, ele está falando o quê? Que Deus é fiel, o Pai é fiel para cumprir a promessa dele. O que Deus falar para mim e para você, irmão, ele é fiel para cumprir. E não falta hoje para Davi descendente. Hoje tem um que está no trono de Davi. Até hoje, descendente de Davi, Jesus Cristo. Lembra? Bartimeu, Jesus, filho de Davi. Jesus tem misericórdia de mim, reconhecendo de onde que ele era. Da tribo de Davi. Filho de Davi, o descendente real de Davi. E ele tem as chaves que ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. E quantas vezes, meus irmãos, tem pessoas que querem fechar portas que Deus abriu pra gente. Tem vezes que você fala, oh meu Deus, o Senhor abriu essa porta, mas é tanto impedimento, é tanta luta, é tanta picuinha, é tanta dificuldade para você chegar naquela porta que Deus falou que abrir, que tem hora que você fica triste. Porque você olha, fisicamente falando, para a dificuldade e você fala assim, meu Deus, como que eu vou chegar lá? É impossível, porque estão tentando fechar essa porta para mim de todo jeito. Sempre é alguma coisa que o ser humano tenta procurar. Ou é uma falha, ou é um defeito, ou eles tentam caçar lá na cláusula, se você se enquadra naquele perfil, se é isso mesmo, se não é. Olha tudo, olha o teu passado, olha o teu presente. Se eles pudessem até o seu futuro, eles olhavam para tentar o quê? Impedir aquilo que Deus prometeu para você e para mim. Só que nesta tarde, o Senhor, ele está dizendo o quê? Que ele é aquele que tem as chaves de Davi, aquele que tem a chave que abre a porta, ninguém fecha. E que fecha também, irmão, ninguém abre. Porque também quando Deus fecha, irmão, não adianta você fazer campanha, jejum, subir monte, descer monte. Quando Deus fala, eu vou fechar, irmão, acabou. Não tem quem abre a porta que Deus, ele fecha. Então, o segredo está nas mãos de quem? De Deus. Deus, ele tem a chave. Deus tem um controle. Deus tem um comando. Deus é aquele que tem a palavra final. E ele fala o quê? Você tem o quê? Pouca força, mas guardaste a minha palavra. Olha, irmão, que forte isso. Quantas vezes a gente está seguindo a Jesus
Você fala assim, meu Deus, eu tô igual aquela mulher do fluxo de sangue. Eu tô me arrastando, eu tô tocando lá na orla. Por que ela tocou na orla? Porque ela tava embaixo. Ela tava cansada, ela tava com pouca força, ela tava ferida. Ela tava com a alma dela despedaçada por aquela enfermidade. Mas mesmo com pouca força ela foi e ela falou, não, ela já profetizou, se eu tão somente tocar nele eu serei curado. Foi, mesmo com pouca força, ela foi. E ela seguiu e teve o milagre dela. Quantas vezes, irmão, você tá se arrastando, fala, meu Deus, eu nem sei, hoje é o último culto. Hoje é a última vez que eu venho pro culto. Hoje é a última vez que eu adoro. Olha, Deus, só o Senhor sabe como eu tô, é o último tudo, Senhor. Mas mesmo assim, com pouca força, você tá ali, buscando a Deus. Tá rastejando, mas tá buscando a Deus. Irmão, o importante é eu e você entrar no céu. Isso que importa. Não importa se foi rastejando, não importa se for correndo, não importa se for andando, mas o importante é não parar. Andar com Deus é igual andar de bicicleta. Se parar, cai. Então não pode parar. O que importa não é a sua velocidade. O importante é a sua constância. É você ir. É de glória em glória. É de fé em fé que a gente chega aonde nós temos que chegar, que é no céu. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala o quê? Que nós estamos mais perto da salvação do que do dia que nós aceitamos ela. Ou seja, cada dia que eu e você estamos caminhando com Jesus, nós estamos mais perto de casa. Cada dia mais que você está andando com Cristo, mais perto você está o quê? Do céu. É igual um GPS. Você está aqui em tal lugar e você tem que chegar em tal lugar. Você coloca lá, iniciar. Aí você vai andando, você vai andando, você vai andando. Cada dia você está pertinho, ó. Você vai andando, você vai andando, você vai andando, você vai andando. Quando pensar que não, você chegou ao seu destino. É assim. Andar com Deus é assim, irmão. É cada dia um pouquinho, cada dia andando na presença de Deus. Mesmo com pouca força, aquela igreja o quê? Guardou o nome de Deus. Então você fala, ai, eu não sou famoso. Ai, meu nome não tá nos grandes cartazes das vigílias, do Facebook. Ai, meu nome não tá naquela igreja pop. Ixi, eu sou... Ninguém me vê, ninguém sabe, eu sou o menor da casa, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o importante, irmão, é você guardar a palavra. Mesmo não sendo conhecido, mesmo não sendo famoso. Porque o lugar, meu irmão, onde a gente tem que ser reconhecido é só lá no céu. O único lista do mundo onde o seu nome não pode faltar é no livro da vida. É ali sim que não pode faltar, irmão. O resto pode passar tudo, mas aquela lista ali do seu nome tá ali no livro da vida, e lá ver que teu nome tá lá, é essa lista que nós não pode faltar. E ele fala o que? Eis que eu farei os que da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Irmão, em todo o século da igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus teve perseguição. Cada tempo, irmão, era uma resenha, cada tempo era uma coisa, cada tempo era um levante. Pode ver. Pega a história da igreja no passado e você vai ver o quê? Que foi uma igreja fundada com choro, prantos, lágrima e principalmente sangue, irmão. Quantos irmãos deram a vida deles? O próprio Cristo já selou o quê? O testamento com sangue. A própria palavra testamento, o que é um testamento? Um testamento é um documento que a pessoa faz em sã consciência e em fé pública e em vida, bem de mente, que quando ela morrer, todos os bens dela vai ser destinado a tais pessoas. A pessoa tem um bem e fala, ó, quando eu morrer, esse bem vai ser de fulano, de Beltrano e de Ciclano. Porém, o testamento só pode ser aberto e só é validado quando a pessoa, o quê? Ela morre. Então, nós somos os herdeiros. Mas quem teve que morrer? Jesus Cristo teve que morrer. Os apóstolos teve que morrer. Os irmãos do passado morreram, deram o sangue deles. E olha só, fala o quê?
Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na face da terra. Ou seja, da tentação vai ter uma grande tribulação. Aqui a preposição é da, não é na tentação. Porque muitos falam o quê? Na tribulação. Ah, irmã, outros usam esse versículo de Apocalipse para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque tem versões que falam assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora na tentação. Ou seja, dá a entender o quê? Que vai passar. Ou seja, na tentação eu vou estar com você. Na tribulação eu vou estar com você. Só que aqui não, está escrito o quê? Da tribulação, ou seja, vai vir. Só que a igreja de Jesus não vai estar aqui. É o que eu creio. Eu creio que vai ter um arrebatamento. Ah, mas eu creio que não vai ter, irmã Carol. Nós vai passar pela grande tribulação. Irmão, eu não quero entrar com você do outro lado em debates religiosos. Porque quem fica debatendo já tá perdendo. Você com a sua fé e eu com a minha fé. Eu respeito se você acredita que você é crente e que você tem que ficar aqui na grande tribulação, que você vai ficar mesmo, eu respeito. Cada um tem fé para alguma coisa, um tem fé para comer legume, outros tem fé para comer carne, e cada um com a sua fé e tá tudo bem. E eu acho legal quem tem essa fé também, de ter que aguentar. Imagina só você na tribulação com o diabo, com a besta, com o falso profeta, com esse povo que adora o Satanás, com esse povo que diz que quer ir pro inferno, que quer, fala assim, não, eu quero ir pro inferno. Você sabia que tem gente que fala que quer ir pro inferno? Você sabia que tem gente que fala que quer o diabo? Tem! Deus me livre. Esses dias eu vi aí um vídeo na internet de uma mulher bem famosa, né? Eu vi do homem. Que ela falava assim, imagina só eu ter que ir pro céu e encontrar Marco Feliciano. Eu quero descer. Eu prefiro o inferno. Olha, gente, o pastor Marco Feliciano é um homem de Deus. Ele é. Um homem avivalista que já pregou em vários países. Pastor Marcos, se o senhor ver meu vídeo, meu sonho é te conhecer, viu? Coloca a hashtag @pastor Marco Feliciano. Meu sonho é conhecer o pastor Marco. Porque eu admiro o ministério dele. Eu já vi ele, né? Um homem muito usado por Deus. Eu vejo muita verdade naquele homem. Claro que ele é falho como é você, mas é uma pessoa que Deus levantou e acabou. Deus escolheu. Mas você vê a pessoa falando que se encontrar com o pastor Marco no céu, prefere descer de tobogã pro inferno. As pessoas perdem a noção, gente. O inferno não é um bom lugar. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Ele falou, olha, lá no inferno o verme não morre. O fogo não apaga. Você já teve dor de dente? É terrível, não é? Eu já vi mulheres que teve parto normal falando pra mim, Carol, eu prefiro ter um parto normal do que dor de dente, porque dói. Tem gente que bate a cabeça na parede, tem gente que dói com dor de dente, é uma agonia que você não sabe explicar. No inferno vai ter ranger de dente, vai ranger os dentes, vai doer. O fogo vai comer, o verme vai comer. Longe de Deus, queimando, com o diabo, com os demônios e com todos aqueles que não quiserem a Deus. A pessoa, perdoa a noção, prefere isso do que... Você tá entendendo, irmãos? Que gravidade. Olha onde nós estamos chegando. Vê se nós não estamos no tempo da apostasia. Nós estamos no tempo da apostasia, irmão. Jesus Cristo está voltando. Você viu aí que teve uma cantora aí, uma pastora gospel, a Baby do Brasil, lá no carnaval, ela foi falar da volta de Cristo. E aquela cantora lá, famosa, falou que quer macetar o apocalipse, quer impedir. Não vai macetar o apocalipse. Macetar, irmão, você acha que vai impedir o apocalipse, irmão? Foi feio, não é? Irmão, vai macetar, vou impedir, irmão. Aí não pediu nem o carro dela de pegar fogo. O carro quase caiu. Você acha que vai impedir o apocalipse? Irmão, nós estamos no tempo do fim, irmão. Jesus está voltando, irmão. As doenças tá aí, as pestes tá aí. Depois desse carnaval, quantas doenças não vai vir? Quanta afronta se diz muito aqui no Brasil de liberdade de expressão. Se diz que cada um é livre. Se você não sabe a Constituição, diz que cada um é livre para exercer a religião que quiser. E se quiser exercer. Só que você vê que eles não têm respeito pela religião cristã. Não tem. Não tem. Se você falar de uma religião afro, eles caem matando em cima de você. Se eu falar de uma religião lá que fez um pacto, cai em cima de você. Diz que você não tem amor, que você não tem tolerância. Agora, por quê? Por que isso com Jesus Cristo? Você vê que ninguém zomba dos muçulmanos, né? Por que será que não zomba? Porque os muçulmanos, né? Aqueles homens que param 3 vezes ao dia para orar lá, que eles são rígidos. Eles buscam a Deus da maneira deles, mas por que ninguém fala mal dos muçulmanos? Por que será que não fala, né? Pois é, né? Você é quem entendedor sabe por que será que eles não falam. Agora de cristão fala, né?
Porque Jesus é aquele cara que ensinou a orar, a perdoar os inimigos. Jesus é aquele que ama, que perdoa. Jesus é aquele que ensina a nós ser tolerante, ter amor. Entende? Então eles vão pra cima de Jesus mesmo, de cristão. Eu falo, cara, irmão, não é desrespeitando Jesus não, porque eu sou uma serva dele, ele é meu Senhor. Eu falo assim, cara, pra essas pessoas a entender, porque tudo, né? Ah, é o cara. Então, já que se diz que o cara é Jesus. O cara que manda ainda nessa jossa toda ainda é Jesus Cristo. É ele que todo mundo vai ter que se acertar com ele no último dia. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem se acertar com ele no começo, vai se acertar com ele no final. Então vai ter uma tribulação. E eu sou aqueles crentes pré-tribulacionistas que crê o quê? Que vai ter o arrebatamento da igreja. Ah, eu não creio. Então, como eu falei, é uma questão pessoal. Elias foi levado para o céu o quê? Vivo, na carruagem de fogo. Enoque buscou tanto a Deus, andou tanto com Deus, que não se achou lugar para Enoque. Enoque foi o quê? Arrebatado. E Deus levou esses dois homens vivos, em carne e osso, para o céu. Se Deus fez isso com esses dois homens, ele mostrou que eu tenho poder sobre a morte. E Jesus, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele mostrou o quê? Que tem poder sobre a morte. E se ele quiser que a igreja dele não passe pela grande tribulação, que vai ser terrível, irmão, Deus, ele vai derramar a taça de ira dele. Deus, ele não deixa o justo perecer com o ímpio, ele não deixa. No tempo de Noé, Noé achou graça aos olhos diante de Deus. Deus salvou Noé e a família dele. Enquanto Noé, a família dele, os bichinhos estavam dentro da arca, o povo que não quis a Deus estava o quê? Sendo levado, perecendo nas águas do dilúvio. Olha para o patriarca Ló. Ló, Deus só mandou fogo em Sodoma e Gomorra quando Ló e a família dele estavam o quê? Distante de Sodoma e Gomorra. Quando Ló estava distante, aí sim Deus mandou o quê? Fogo cair do céu. E ainda assim Deus advertiu para Ló e sua família, não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu na estátua de sal. Quantas são as pessoas, irmão, que estão olhando para trás? Quantas são as pessoas que estão desistindo da caminhada, desistindo de Jesus? Irmão, seguir Jesus não é fácil. Se fosse fácil seguir Jesus, todas as igrejas do mundo não ia ter lugar para tanta gente sentar. Não é fácil, irmão. Cuidado com a multidão tá aí. Foi a multidão que mandou soltar Barrabás e prender Jesus. Crucifica Jesus, querendo Barrabás. Lá em Mateus 7, Jesus falou, cuidado com a multidão, porque o caminho largo é da multidão. Muitos são que entram lá, a multidão. E o estreito é poucos. A multidão também foi levada pelas águas do dilúvio. Então cuidado com qual eu posso tudo. Ah, fulano é crente, faz o que eu não faço. Como dizia minha mamãe, você é todo mundo? Se o outro comer, se o outro pular da passarela, você vai pular também? Se o outro comer estrume, você vai comer? Se o outro fazer, você faz? Você não é todo mundo. Irmão, Deus me chamou para pregar assim mesmo. Desse jeito. A gente não é todo mundo, irmão. Cuidado com os ajuntamentos, cuidado com essa coisa mesclada, onde você não sabe quem é mais quem. Não tem mais distinção, quem é o crente e quem não é. Antigamente você sabia quem era o crente pelo testemunho, pelo comportamento. Irmãos, o crente, ele era bem visto na sociedade. Falava, não, se um crente falava assim, ô irmão Antônio, eu vou pegar fiado na sua banquinha, dia X eu vou te pagar, o crente pagava. O crente se comportava como crente, falava como crente, se vestia como crente. Agora que bagaceira é essa? Que tudo pode, tá tudo ok, tá tudo liberado. E é isso mesmo, irmão? Cuidado, irmão, já vamos encerrar aqui. Cuidado com o grande ajuntamento. Cuidado que você não é todo mundo. Cuidado com a multidão. A multidão está aí, se prepara, se aparta. Se aparta, irmão. Irmão, você tá atrasada. Você tá sendo redondo, irmão. É quadrado que fala, né? É melhor você ser quadrado do que você ser redondo deste mundo, irmão. É melhor você ser taxado, que Noé também foi chamado de louco, de fanático, de doido. Esse Noé tá doido, olha o calor que tá. Mas ele entrou na arca, irmão. Não troque os seus princípios, não troque os seus valores. Não troque aquilo que você acredita por um momento passageiro, porque tudo isso vai passar. A Bíblia fala que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida passa. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Cuidado, irmão, vai passar. Tudo passa, a fama passa, o oba-oba passa, o momento passa. Mas a palavra de Deus, irmão, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é
ela não fala jamais, ela não falha jamais. Ela não falha a palavra de Deus. Então, olha aqui, ó. Ele fala que vem sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Irmão, não deixa ninguém tomar a sua coroa. Se Jesus fala que guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa, por quê? Porque alguém pode querer o quê? Tomar a nossa coroa. Nós estamos com ela, mas nós temos que lutar todo dia para não perder ela. Porque quantas coisas querem roubar a nossa coroa? Quantas pessoas nos afrontam? Quantas pessoas tentam nos desanimar com palavras, com ações, com atitude? Quantas vezes nós somos tentados pelo nosso próprio coração? Vamos olhar internamente falando, não só externamente, mas o nosso próprio coração. A querer olhar para trás, a querer desistir, a falar, Deus, chega, já deu para mim. O que eu tô fazendo? Tô perdendo meu tempo. Quantas vezes nosso próprio eu? Porque não é fácil, irmão. Mas olha o tanto de caminhada que você andou para você olhar para trás, para você voltar para a fila do pão. Não, irmão, continua com Deus, fica com Deus. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fica com ele no começo, fica com ele no final, vai com Cristo até o final. Como diz um hino da harpa, se Cristo comigo vai, eu vou. Chama Jesus para ir com você, guarda o que tem. Quantas vezes querem roubar sua luz? Quantas vezes querem falar, agora vai parar, agora vai desanimar, agora vai desistir, agora vai recuar. Não, irmão, quem tem que recuar é as trevas. Quem tem que recuar é o inferno, quem tem que recuar é o diabo. E quem tem que avançar é o reino de Deus, a luz tem que avançar. E ele fala que é o que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aí, Jesus vai nos registrar, vai nos fazer como coluna do templo de Deus. Embora existem pessoas no dia de hoje que usam esse versículo em Apocalipse para fazer tatuagem. Só que se você for ver, não é agora. Esse registro que Deus vai fazer na gente, essa marca, é o quê? Lá na eternidade. Quando nós fomos receber o nosso galardão, a nossa coroa. Quando nós fomos colocados no reino de Deus, no reino do céu. E ainda tem gente que usa isso para fazer tatuagem. Irmão, o problema é de cada um. Cada um com Deus, que o nosso corpo ele é templo de Deus. Não tem que ficar se enchendo de um monte de coisa. Tanto de risco que a gente tem quando ficar fazendo tatuagem, irmão, tá no gibi. De pegar infecção. Uma pessoa que tem diabetes não pode fazer, porque pode dar cicatrização, pode dar gangrena, pode dar tanta coisa. Irmão, não tô aqui para debater tatuagem. Eu só estou falando que esse registro de Jesus é o quê? Algo futuro para aqueles que forem privilegiados de receber a salvação. Não porque quis. Privilegiado assim, porque lutou, ficou com Jesus até o final. Porque a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas pela graça sois salvo em Jesus, aquele que perseverou. Aquele que lutou, aquele que foi até o final. Foi até o final com Jesus. Não deixou Jesus. É isso que ele está falando. Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe a vida de todos. E fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor Jesus.